Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo, os nossos encontros das sextas-feiras. Convido vocês nesse momento a fazerem uma pausa. E fazer uma pausa significa fechar os olhos, significa aquietar um pouco mais o coração, significa sentir a sua postura de uma forma mais acomodada, significa relaxar os ombros e promover uma postura confortável. E quando a gente começa a acessar um pouco mais, vamos adentrando no nosso silêncio. Esse é o meu convite para o início dessa prática, que possamos adentrar no nosso silêncio e que possamos perceber a nossa presença. Perceber a presença de muitas formas, mas sobretudo através da respiração consciente. Então vamos inspirar, vamos expirar, vamos descontraindo o semblante, vamos soltando os músculos faciais e aos poucos nos organizando de uma forma mais prazerosa. E quando estamos preparados para essa imersão, podemos perceber as emoções que se movem em nós. Podemos perceber a qualidade da nossa presença, a qualidade da nossa respiração. Inspire, expire, descontraia o semblante. Relaxe um pouco mais. Sinta a sua presença. Agora mais consciente, mais prazerosa. E todas as turbulências vão cessando. Se porventura sentimos agitação durante o dia, nesse momento aquietamos a nossa agitação e vamos experimentando a cessação da dinâmica, entrando numa estabilidade, estabilizando a mente, estabilizando o corpo. Então há uma sincronicidade entre a minha fisiologia e o meu movimento, o meu corpo. Há uma coerência entre corpo e mente. Eu vou cessando a agitação do meu corpo, na medida em que eu vou cessando a agitação da minha mente. E somente assim eu consigo experimentar uma conexão maior com a minha paz interior. Então, trago as minhas mãos unidas em Pranamudra. Eu vou inspirar. E ao expirar, inicio o nosso encontro desta noite, vibrando junto com vocês o mantra 1, 3 vezes. E posso sentir o mantra reverberando dentro de mim, em cada célula do meu corpo, tanto no corpo físico, quanto no corpo energético. Posso sentir esse mantra reverberando em cada célula, em cada átomo, em cada sistema, em cada órgão, nas camadas que me compõem. Muito.
Então, vamos abrir os nossos olhos, tomando consciência da nossa presença e trazendo o tema da noite de hoje, que é um tema muito interessante, que trata de algo muito conhecido por nós. É destino do homem progredir sempre. É destino do homem progredir sempre. Ou seja, não existe evolução nessa rota que assumimos e que assumimos a cada encarnação. E que também assumimos no intervalo entre as encarnações. Porque quando a gente está falando para um grupo de espíritas, a gente não só pode pensar nessa encarnação, porque temos ciência de que nós cremos nas múltiplas encarnações que vão compor a nossa estrada evolutiva, na roda dos renascimentos. Então, é destino do homem progredir sempre, nos fala algo muito importante, é uma afirmação muito importante, porque diz, você querendo ou não, você tem que progredir. Esse é o processo inexorável da evolução. Claro, quando a espiritualidade faz a afirmação de que não existe involução e, portanto, todos nós estamos no processo evolutivo, ela nos dá a cada oportunidade reencarnatória as ferramentas necessárias para que possamos desfrutar de oportunidades, para que possamos continuar nesse processo evolutivo inexorável. Não tem escolha. Então, existe o setor de reencarnação, que prevê benefícios que possam se configurar ferramentas importantes nessa grande engrenagem que é a encarnação, para que a gente, através das vicissitudes, e não só vicissitudes, não só dificuldades, mas também dos benefícios, nós possamos alcançar o nosso aprimoramento espiritual. Então, quando a gente fala em ferramenta evolutiva, nós estamos englobando tanto dificuldades quanto facilidades. Porque a espiritualidade nos oferece toda a sorte de oportunidade para que a gente não se desconecte do objetivo, que é permanecer no processo evolutivo. Então, se eu venho numa família em que eu tenho um ou dois indivíduos que me são extremamente afetuosos, onde eu posso perceber sincronicidade, onde eu posso perceber sintonia energética, e um ou dois ou três ou quatro indivíduos, às vezes só um, em que eu sinto que há uma incoerência energética, onde há uma dificuldade relacional. Tanto os que vieram com sintonia, tanto o que veio com dificuldade, representam, nessa grande engrenagem que é a vida, oportunidade de crescimento, através do caminho relacional. Então, a gente tem que imaginar com isso que não só benefícios nós vamos receber, que representam ferramentas evolutivas. Nós vamos receber também desafios, porque nós precisamos avançar. Então, a espiritualidade, essa organização cósmica muito bem regulada, ela entende que o caminho é a evolução e nós queremos evoluir. Uma coisa é quando a gente está desencarnado e se propõe fazer tudo da melhor maneira. Porque lá, ainda destituído do corpo físico, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, nós nos afastamos um pouco mais dos quereres dos sentidos, dos desejos inerentes aos sentidos. E nós ficamos um pouco mais a par da realidade espiritual. Lógico, estamos no mundo espiritual excepcionalmente, unicamente.
não estamos dotados de materialidade, de densidade, então temos uma visão muito mais ampliada da nossa caminhada espiritual, de quem verdadeiramente somos, do propósito que queremos alcançar e também das dificuldades que temos. Mas a gente sabe que para prosseguir no processo evolutivo, precisamos voltar de novo à materialidade, precisamos fazer contato com desejos, precisamos ter sentidos, precisamos disciplinar a mente, precisamos, de novo, entrar num campo de batalha do bom combate, para que a gente possa refinar esse sentido espiritual nosso. E quando a gente encarna, que a gente vem nesse corpo físico, com algumas limitações da materialidade, alguns mais, outros menos, com algumas limitações também do entendimento sobre a espiritualidade, com uma memória um pouco, né, diluída, para que a gente possa recomeçar com a mesma energia, com a mesma determinação, o nosso processo. Quando a gente encarna, muitas vezes nós nos apartamos desse objetivo que nos moveu enquanto espíritos ainda não encarnados, nesse intervalo. E a gente, quando vem, a gente termina se envolvendo muito com a materialidade e toda a sensualidade e toda a sedução que a materialidade traz para a gente, e que a gente sabe que faz parte do processo. Mas é destino de todo homem progredir sempre. E aí a gente retorna com toda a sorte de benefícios e de desafios. Porque os desafios são a proposta que a vida dá de crescimento. Eles representam a provocação da vida para que a gente melhore a nossa qualidade enquanto seres espirituais. E, obviamente, seres materiais também. Seres relacionais. Seres emocionais. Então, você pode utilizar de toda essa sorte de benefícios e desafios que a espiritualidade propõe que possamos dispor nessa encarnação e dar um up, dar uma dinâmica maior no nosso processo evolutivo, no meu processo evolutivo, no seu processo evolutivo. Ou simplesmente a gente pode negligenciar tudo isso e tornar esse processo lento, tornar esse processo retardatário. De qualquer forma, nós vamos estar no processo evolutivo. É como se tivéssemos que executar uma tarefa do trabalho. Uma tarefa importante que nos foi confiada. Ou eu centro minha energia para realizar logo aquilo, porque eu sei que precisa ser feito. Faz parte, eu preciso fazer. E se é para fazer, eu quero fazer da melhor forma. Ou eu prorrogo, postergo, vou empurrando com a barriga, vou fazendo uma coisa, vou conversando com um, vou tomando um cafezinho, o tempo está passando. Ou minhas horas de trabalho passaram, o dia de hoje acabou. Puxa vida, essa tarefa vai ter que ficar para amanhã. Só que amanhã eu tenho novas tarefas, porque a cada dia que começa, novas demandas são apresentadas no trabalho. Então, além de amanhã eu ter que resolver as demandas referentes ao dia de amanhã, que vão acontecer naturalmente, eu tenho uma demanda atrasada de hoje que eu preciso dar conta. E isso, metaforicamente, trazendo para o sentido reencarnatório, termina se configurando um karma, uma ação que precisa ser realizada, mas que tem a ver com um tempo pretérito. Olha que interessante. Tem pessoas que profissionalmente vivem realizando tarefas atrasadas. Quantos de nós estamos realizando tarefas atrasadas nesse processo reencarnatório nosso? E aí, na próxima, eu tenho mais dificuldade.
Eu tenho as dificuldades que não foram trabalhadas na encarnação anterior, na grande oportunidade que eu tive anterior, e que há um desdobramento e vai gerando novas dificuldades que serão enfrentadas nessa nova oportunidade, nessa nova encarnação. E, caramba, tem muito trabalho atrasado para ser feito. É muito simples. E os hinduístas falam isso com muita simplicidade. É preciso fazer o que precisa ser feito da melhor forma que nos cabe. Não precisamos fazer para ser melhor do que o outro. Precisamos fazer da melhor forma que conseguimos fazer. Não se trata de competitividade. Se trata de assertividade no próprio processo evolutivo. Então, você querendo ou não, eu querendo ou não, nós estamos num processo evolutivo, mas eu não quero ser tão retardatária assim. Então, eu preciso obedecer uma cronologia. Eu tenho uma encarnação inteira. Porém, eu não sei quantos anos eu tenho de vida nessa encarnação. Então, por favor, comecemos a trabalhar logo. Porque eu não quero amanhã, no meu próximo trabalho, realizar tarefas do dia anterior. Isso é mais ou menos uma metáfora de como nós vamos acumulando tarefas, deveres, aprendizados que não foram realizados. E como essa tarefa, ela simplifica. Quem não faz a tarefa profissional ou não faz a tarefa da escola no dia, não estuda no dia, sabe que muitas vezes isso se configura um problema no dia seguinte. Às vezes a nossa compreensão já está alterada. Às vezes a gente perde o tempo de aproveitamento. Mas o processo continua. Todos estamos caminhando para progredir. Mas a pergunta é: eu estou realizando a minha tarefa de casa? Eu estou dando a devida atenção nesse processo? Quando somos jovens, naturalmente, nós nos esquivamos, porque não temos ainda o conhecimento da responsabilidade e nem o entendimento de como é necessário aplicar energia para que se possa ter uma encarnação bem aproveitada. A maioria de nós não faz contato, por vários motivos. Um, porque os jovens estão ainda muito imersos nos sentidos. E isso faz parte do seu desenvolvimento natural. Alguns jovens já fazem contato com isso. São espíritos que já têm uma outra experiência, que provavelmente, fizeram sua tarefinha de casa na encarnação passada. Mas muitos de nós não fazemos a tarefinha de casa na encarnação passada e chegamos meio retardatários e acumulados na encarnação presente. E aí, a primeira infância, a juventude, às vezes a gente não tem uma orientação espiritual correta, não tem exemplos significativos que possam maturar essa necessidade em tempo hábil em nós. E aí a gente espera 30 anos, 35. Segundo o hinduísmo, a partir de 28 anos, alguns espíritos mais sincronizados com essa espiritualidade maior, alguns espíritos começam a se inquietar, porque eles querem descobrir o propósito da vida. Eles querem descobrir qual é o propósito da vida deles. E não é só dinheiro, e não é só uma boa profissão, e não é só fama e sucesso, e não é só reconhecimento social. Não é uma submissão a uma sociedade em que você tem que estar o tempo todo se mostrando, mesmo que você não é, para você ser bem quisto, para você ser amado e considerado. Então, às vezes perdemos muito tempo quando não temos uma orientação correta, quando não temos uma iniciação espiritual filosófica mais precoce, a gente vai se enrolando e esse período é delicado, porque às vezes a gente se enrola mais nessas tarefas atrasadas, porque ainda ignoramos, não temos maturidade espiritual, e se não temos uma orientação, uma iniciação espiritual,
esse atraso pode se configurar algum trabalho a mais para ser realizado lá na frente. Por isso é tão importante a orientação dos pais, desde cedo. Mas a orientação seguida de exemplo. Uma orientação sem exemplo é estéril. É só faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não vale absolutamente nada. Porque o que embasa o aprendizado, o que dá o lastro para o aprendizado, é o exemplo que se assiste, que se acompanha, que se admira e que se quer copiar de certa forma. Então, quando temos pais que estão já orientados nesse sentido de que temos que aproveitar o tempo, e temos que aproveitar o tempo, não é abrir mão de viver uma vida material também, de forma alguma. Não é abrir mão de lazer, não é abrir mão de prazer. Mas dá para sincronizar uma vida material imersa num conteúdo espiritual, recheada de espiritualidade, adornada de benfeitorias espirituais. Claro que dá. Claro que isso é possível. Então, quando temos essa orientação, a gente ganha tempo. Porque quando a gente chega na maturidade, a gente tem um norte, a gente já tem uma compreensão, a gente já tem um vislumbre de onde a gente quer chegar. E aquela ansiedade já escasseou, porque naturalmente o fluxo da vida vai correr em nós. E não precisamos chegar à idade idosa, 70, 80, 90 anos, ainda debulhando grãos, porque fizemos isso um pouco mais cedo. Cada um tem o seu tempo, não existe uma cronologia certa. O processo evolutivo, ele é diverso, diversificado na sua própria matriz. E está tudo bem, mas ele precisa ser feito. Ele precisa ser realizado em nós. Não dá para viver uma vida infantil, juvenil, a vida toda. Porque o tempo urge e solicita da gente compromisso no aperfeiçoamento de quem somos. No aperfeiçoamento da nossa natureza espiritual, da nossa psique. E vamos estar nesse processo. Então, ou a gente dá uma dinâmica a esse processo, e muitas vezes temos uma ajuda inestimável de pais, de orientadores, que às vezes não são os pais, mas são verdadeiros mestres que aparecem nas nossas vidas e que dão exemplo de como viver uma vida consciente. Isso é tudo de bom. Que a gente precisa ter olhos, que a gente precisa ter capacidade de saber quem é que a gente quer seguir. E é claro que tudo isso tem a ver com a nossa história pretérita. Porque quanto mais retardatários no processo evolutivo, quanto mais indisciplinados no processo evolutivo, quanto mais dispersos no processo evolutivo, mais a gente está com poucas qualidades para perceber e para escolher o melhor para a gente. Mas quando a gente se afina, quando a gente acende a luzinha dentro da gente e diz, não, tem algo mais que eu preciso buscar. Aí a gente começa a tecer uma enorme colcha de retalhos, um patchwork lindo, com pessoas, com relações, com afetos, com sentimentos, com elaborações, com intuição e com ajuda inestimável dos nossos mestres, nossos gurus, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais. Nós temos muitos amigos espirituais, inúmeros amigos espirituais. Então é preciso acordar, é preciso despertar para esse processo evolutivo, para que não fiquemos resolvendo tarefas do dia anterior, da reencarnação anterior, para que a gente definitivamente assuma a responsabilidade de que, sim, todos estamos num processo evolutivo, querendo ou não, mas eu posso dar uma dinâmica mais assertiva a esse processo. Eu posso colocar o meu empenho pessoal nesse processo. Eu posso colocar a minha lucidez, a minha decisão. Eu escolho dinamizar esse processo evolutivo.
e dinamizar esse processo evolutivo e mover esse processo evolutivo, não quer dizer que eu vou sair atirando para todos os lados, não quer dizer que eu vou fazendo 300 mil coisas, 300 mil abordagens. Não, não. Às vezes, eu não preciso fazer nada lá fora. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso me perguntar a qualidade da vida que eu estou tendo até aqui. E preciso ser muito sincera comigo. Qual é a qualidade da vida que eu estou tendo até aqui? O que é que eu quero para mim? Está sendo bom? É coerente? Consciente, inconsciente? Coração e mente? É coerente o que eu falo com o que eu executo, com as ações do meu dia a dia? Tem coerência? Porque se não tem, eu posso olhar para isso. E eu posso me reconciliar. Eu posso buscar ajuda. Eu posso ler mais. Eu posso estudar. Eu posso me questionar mais. Eu posso desenvolver uma curiosidade social em estudar o comportamento humano a partir do meu próprio comportamento e as relações que se realizam a partir dessa curiosidade, dessa observação. É preciso realmente que nós despertemos para o entendimento de que essa vida é muito fugaz, tão importante, tão preciosa quanto fugaz, rápida. Rápida. Eu lembro com muita clareza quando eu tinha 25 anos. Eu morava no Rio, estava concluindo a faculdade de jornalismo, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu, parada na sala da casinha que eu morava numa kitnet no Rio, concluindo a faculdade, eu pensei, puxa, como estarei eu com 50 anos? Eu tinha essa curiosidade. Eu estou com 55 agora e eu lhe digo, foi um suspiro muito rápido. E muito rápido, eu vou chegar na terceira idade. E muito rápido essa encarnação passou. E a minha pergunta que eu faço quando eu visualizo o meu Sadhguru, o meu mestre na minha frente, e que eu olho para ele e pergunto, mestre, eu sei, não precisa o senhor me dizer. Eu poderia ter dado uma dinâmica melhor, mas é o que eu estou conseguindo fazer. Me ajuda. Me ajuda a otimizar o tempo que Deus está me dando nessa encarnação. Me ajuda a ter clareza mental, a ter discernimento espiritual, para que eu escolha com responsabilidade cada ação do meu dia, cada resposta dada, cada pensamento que brotou entre uma pausa e outra, e que eu possa desfrutar da habilidade de escolher se eu quero permanecer com esse pensamento, porque ele é construtivo, porque ele é positivo, porque ele está carregado de benignidade, ou se eu não quero, porque ele não vai me acrescentar em nada, e muito pelo contrário, vai sequestrar a minha energia, vai sequestrar a minha habilidade de sentir compaixão, empatia, afeto, afinidade com o próximo. Então, eu preciso escolher. E a vida é essa. Quando o universo nos traz a oportunidade, com as ferramentas que nos oferece para uma nova reencarnação, ele também nos dá a responsabilidade da escolha. Livre arbítrio. Qual é a dinâmica que você quer dar à sua vida? E junto com essas leis todas organizadas para nos dar suporte, porque tudo que o universo quer, tudo que Deus quer, é que a gente se refine, fique bem e não sofra mais. Então, quando esse universo nos propõe e nos oferece tantas coisas para nos auxiliar no processo evolutivo, vem algumas leis nesse pacote, como, por exemplo, ação e reação. Ação e reação. Então, se eu não faço nada, o meu processo evolutivo vai ficando retardatário. Lógico, eu sou responsável por isso. Mas se eu faço, tem uma dinâmica que vai acontecendo, às vezes, minimamente no dia a dia. E a gente vai se sentindo mais saudável, mais conectado, mais cheio de vitalidade e mais
coerente com o fluxo da vida em nós. Essa é a nossa conversinha dessa noite. E eu gostaria muito, mas eu gostaria demais, que vocês deixassem reverberar em vocês como está reverberando em mim. Porque, como eu já disse antes, quando eu falo para vocês, eu estou escutando a minha própria voz. Então, eu recebo isso e, às vezes, eu escuto de novo para que eu me responsabilize em executar o que eu estou falando. Então, eu espero que isso reverbere em cada um de vocês. E que vocês possam escutar de novo, e de novo, e de novo, e que possam sentir uma vontade genuína e espontânea de dar uma dinâmica a essa encarnação, a partir de agora. E não importa a idade que você tem, nós temos duas coisas importantes, entre outras tantas maravilhosas e importantes. Nós temos a misericórdia de Deus, sempre. E temos tempo para desfrutar dessa misericórdia. Que comecemos o nosso trabalho a partir de hoje e que tenhamos assertividade, disponibilidade, determinação para escolher melhor o caminho que vamos trilhar daqui para frente. Que Deus nos abençoe imensamente e abençoe cada ser senciente que habita esse planeta, encarnado, e também aqueles que não estão materializados, mas estão em espírito vivo, vivos entre nós. Que todos os nossos irmãos de todas as tribos, consanguíneos e não consanguíneos, mas irmãos pela misericórdia de Deus e pela grande família cósmica, possam receber nesse momento essa energia maravilhosa de amor, de afeto, de união, essa egrégora espiritual que se forma nos nossos encontros pelo centro, pela unidade a serviço de Jesus e Jacó, e que nós possamos desfrutar dessa irmandade, porque é isso que Deus espera de nós, irmandade, sem segregação, mas com união, com partilha, com afeto, com amor. E que tenhamos uma semana maravilhosa, onde essa nossa conversa informal possa preencher os nossos dias e possa despertar em nós aquela semente fantástica plantada em nós, porque somos filhos de Deus, somos prósperos espiritualmente. Certamente somos muito prósperos espiritualmente. Que Deus nos abençoe e que abençoe a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, que abençoe todo o planeta, em todos os lugares onde exista dor, possa existir nesse momento além. Onde exista fome, possa existir o alimento necessário. E onde exista a discórdia, que as pessoas se olhem e se reconheçam como irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos trazer as mãos unidas em Pranam e vamos encerrar o encontro de hoje, dizendo: Oxente, muita paz nos nossos corações e mentes.